Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Mais uma vez, vamos continuar nos reunirmos, para poder estudar o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, nessa perspectiva que tanto nos tem feito bem, que fala sobre a imortalidade da alma, que nos fala sobre a reencarnação, que nos fala da bondade, do amor e da justiça de Deus. Todo esse contexto onde nós estamos inseridos em um processo evolutivo, que na verdade é um processo de educação da alma, onde a alma, aos poucos, em contato com as coisas materiais, com os desafios diversos, vai se desenvolvendo. E é importante ter esse olhar, porque a gente começa a ter uma nova forma de encarar a vida, de encarar os problemas, de encarar os desafios, e os próprios sonhos, que a gente tem direito a usufruir de tudo que a matéria nos oferece. Mas com esse olhar a gente começa a valorizar aquilo que é realmente mais importante, o que é mais valioso, o que é essencial. Porque se temos direito de usar tudo, de vivenciar tudo que a matéria nos oferece nesse planeta, mas devemos caprichar o nosso foco naquilo que vai nos fazer avançar como espírito. Porque por mais longevos que nós sejamos, por mais que a gente viva aqui na Terra, a gente vive um pouquinho mais de 100 anos, aqueles mais que duram mais, mas não dá mais do que isso. A matéria não comporta, pelo menos por enquanto, não comporta mais do que isso. A gente não sabe como é que vai ser no futuro, Mas mesmo assim a gente tem já bem posto que não vamos conseguir ter um corpo que vai viver para sempre, porque a matéria não tem condições de ofertar isso. Mas com os avanços da ciência, com certeza a gente aumenta a nossa perspectiva de vida, isso é uma coisa boa. Mas, principalmente para nós, a gente sabe que isso não vai acontecer porque o espírito ele precisa avançar em outros estágios. Então, quando a matéria bruta que a gente vive aqui na Terra já nos ofereceu todo o ensino que ela pode nos ofertar, quando a gente já aprendeu tudo que a Terra, por exemplo, pode nos oferecer, não faz sentido mais a gente ficar preso ao processo encarnatório desse planeta. A não ser que a gente venha em missão. Como alguns espíritos muito elevados vêm em missão, não tem obrigação de estar ligados a um corpo na Terra. A Terra já não tem mais o que oferecer em termos de ensinamento. Mas eles vêm por amizade, por carinho, por amor àqueles que ficaram, vêm reencarnar em missão para nos ajudar. São inúmeros casos desses, O maior de todos, sem sombra de dúvida, é Jesus. Ninguém pode imaginar que Jesus, na condição dele de Cristo, ele tem alguma necessidade de aprendizado aqui na Terra. Os Espíritos nos avisam, nos informam, que um Espírito, quando chega à condição de um Cristo, ele se torna infalível, por exemplo, nas experiências aqui em relação à Terra. Então, não existe mais nenhum desafio para ele aqui na Terra. A nossa vida material, ele não sabe como é o desafio dos Cristos, É uma coisa que foge completamente à nossa imaginação, à nossa razão. Mas um dia vai chegar lá e vai saber como é que é. Por enquanto, o nosso desafio é viver na matéria, sem nos tornarmos escravos dela, tirando os proveitos que ela pode nos oferecer, para que a gente possa avançar enquanto espírito. É uma escola, é um laboratório, é um hospital também, porque nele a gente se recupera. Não só porque a gente fica doente aqui, mas é porque a alma precisa, muitas vezes, do encontro com o corpo físico para poder, no caso o espírito, ele precisa do corpo físico para poder se reequilibrar, poder se reestruturar. É muito comum, no caso dos suicidas, que ficam com dificuldade no perispírito, após o seu ato impensado, sofrido, que ele precise se unir ao corpo físico para poder se restabelecer, o seu perispírito se reestruturar, até para poder ele ter uma outra oportunidade de reencarnar. Às vezes a situação está tão difícil que ele não está conseguindo nem reencarnar. Ele precisa, às vezes, até se aproximar, por exemplo, de um médium para ficar ali em contato com ele, e aquele contato que não é uma encarnação, mas é aquele contato com aquele corpo físico, ajuda ele até a reestruturar seu perispírito. E aí também, ele depois, ao se recuperar mais, ele pode tomar um novo corpo, e às vezes esse corpo, ele vem com as marcas da sua escolha no passado, a
forma como a pessoa comete o suicídio, ela se reflete no corpo físico quando ele vai reencarnar lá adiante. Então, muitas vezes o corpo vem com alguma sequela de existências anteriores. Nada nessa existência explica aquilo que a pessoa já traz, às vezes, de berço. Então, a resposta está lá atrás, que foi a própria pessoa que destrambelhou a sua organização física e espiritual. Mas tudo isso a gente aprende com o Espírito. Mas o mais sensacional é a gente saber que não importa qual foi o erro que a gente cometeu, não importa qual foi o equívoco que a gente cometeu, sempre haverá uma nova chance. E isso é extraordinário, porque nós todos fomos educados, do ponto de vista religioso, de que haveria uma condenação eterna. Você comete um erro e pronto, se deu mal. Fez a escolha, agora aguenta. Toda a eternidade você vai sofrer. E isso é tenebroso. Porque todos nós cometemos erros. Todos nós. E muitas vezes os erros são por infantilidade, são por... nem sempre é por maldade ou crueldade. Muitas vezes os erros que a gente comete são por inexperiência, são por ignorância, são por infantilidade mesmo. Como condenar uma pessoa por cometer um erro desse? Mesmo aqueles que cometem crueldade, a gente sabe que existem, mas mesmo esses também, Deus não os desampara, também vai cuidar deles. Então tudo isso a doutrina espírita nos traz, e é muito valioso a gente ter essa visão. Bom, na tarde de hoje, a gente tem um imenso prazer de receber o nosso irmão Joseano Laureano, tá certo? Que é um confrade que participa lá no município de Gravatá, que é aqui vizinho nosso, próximo aqui de casa. Não é vizinho, não tem fronteira, mas bem pertinho, né? Pertinho demais. E ele faz parte da Aliança Espírita Irmã de Cacho Meimei, que é uma casa muito séria, faz um trabalho muito bonito, a gente conhece lá. Já tivemos a satisfação de ir lá umas 2 ou 3 vezes, participar com ele. E hoje eles vêm gentilmente, ele e sua esposa, Elaine, não é? E seus filhos, como é o nome do menino? Felipe e Lucas também vieram aqui nos visitar. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber. Quem está nos acompanhando no Instagram aqui também, sejam bem-vindos, tá certo? Para a gente poder estudar juntos e aprender. Porque essa troca é muito valiosa. E ele nos traz hoje um tema muito interessante, né? Que é a terapia do Evangelho. A terapia do Evangelho. Isso é muito importante. Eu, quando vi esse tema, achei muito bom, viu, Josiana? Porque o que o Evangelho nos oferece como terapia? É importante ter ensino. Eu estou doido para ver a colocação que o nosso irmão retrata, que cada um traz o seu olhar, né? E isso é muito rico, porque a gente aprende uns com os outros. Então, vamos ter esse contato. Na semana que vem, vou logo adiantando, aqui nós teremos nossa irmã Cláudia Miranda, que já está aqui, que vai trazer o tema É Chegada a Hora do Desencarne. Olha, tema interessante também. Na outra semana, para fechar o mês, nós teremos nossa irmã Lindaci Fernandes, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, tratando do tema Dai a César o que é de César, certo? Então, sem mais delongas, certo? Vamos dar início ao nosso trabalho. E eu vou convidar, então, a nossa irmã Elaine, que é a esposa do nosso irmão Joseano, para fazer a prece de início do nosso trabalho. Por gentileza. Boa tarde a todos. Vamos nesse instante elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizar o Mestre Jesus, para que possamos fazer essa ligação abençoada. Senhor Jesus, Mestre amigo, aqui nos encontramos na instituição Maria Dolores, em oração, Senhor, pedindo a Ti o Teu auxílio, o Teu amparo, a Tua proteção espiritual, o Teu fortalecimento, para que possamos prosseguir aqui na nossa caminhada na Terra, da melhor forma possível, Senhor. Pedimos aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias espirituais, nossos mentores, possam envolver a todos nós aqui neste instante de estudo, envolver a cada coração aqui presente, seja banhado de paz, de luz e de harmonia, e como forma de agradecimento a Ti, Senhor, por este dia de vida e por gratidão por tudo, possamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, carnais e espirituais. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Muito bem. Então, com a palavra agora, nosso irmão Josiane. Que a bendita paz do meio Rabi da Galileia inunde os nossos corações hoje, agora e sempre. Felizes estamos por estar nessa casa que tem como mensagem levar a orientação do Cristo através do Consolador. Feliz por trazer também um abraço de todos que fazem Aliança Espírita e uma de Castro Mineiro. E não podia ser de outra forma de iniciar a nossa conversação sem lembrar daquele que foi a esperança, daquele que é a esperança. É só olharmos o mundo como se encontra na atualidade. Guerras na Rússia, na Ucrânia, guerras no Oriente Médio, fomes, pestes. Nunca se viu uma sociedade tão atormentada. Nunca se viu as criaturas tão ansiosas. Um dado da OMS nos traz que 1 bilhão de criaturas estão com transtornos mentais, acometendo depressão, suicídio e outros transtornos que a psiquiatria tem apresentado. E nos relata também que a cada 4 pessoas, uma tem distúrbio do sono. Isso, para nós, é um alerta da necessidade que temos de escutar com a alma, com o coração, os avisos da Boa Nova, que há mais de 2000 anos, quando em uma semelhança parecida, nós vemos naquela época ao envolvimento dos romanos como o carrasco dos judeus, fazendo os escravos. Vemos uma chaga que não tinha cura, a lepra. Vemos a sociedade atormentada pelos altos impostos, sem poder até alimentar-se, porque o pouco que tinha que pagar tributos. Vemos uma sociedade esperançosa à busca do encontro do Messias, do profeta que houvera sido revelado há muitos séculos atrás por muitos profetas, onde as criaturas buscavam nesse Messias a esperança do mundo novo. Eis que numa noite enluarada, uma estrela rei desce como cometa, banhando a atmosfera da terra com luzes de tal forma que mexeu com o clima espiritual da terra. Esta luz foi Jesus vindo com seus emissários com a proposta pedagógica da Boa Nova, porque Evangelho quer dizer a Boa Nova. Ele vinha trazer essa Boa Nova que alguns dos seus emissários já soltaram aqui e acolá, mas faltou exemplificação. E esta estrela de primeira grandeza, essa estrela que alguns corações já estava imantado e conseguiram até ver, como os pastores, os três magos que seguiram,
que nos narra poeticamente a Bíblia, no encontro dos presentes, mas nos traz a primeira lição. A primeira lição para todos nós da Boa Nova, porque a Boa Nova é a vivência do Cristo. Quem quer conhecer a Boa Nova tem que conhecer o Cristo. E a primeira lição que ele traz, o Rei, o ser mais iluminado, o ser mais perfeito, como fala o livro dos Espíritos, qual o modelo mais perfeito que a humanidade pode seguir? Vede Jesus. E esse modelo se fez humano, se fez pequeno, tomou a cruz do corpo singelo, humano, frágil, a sua estrutura metabólica dele, do seu metabolismo espiritual era de tamanha que ele fazia um esforço sobre-humano para se manter em conexão com o corpo de carne, físico igual a nós. A prova disso é que quando ele entrava num processo de uma ansiedade, ele suava sangue. Nos relata na Bíblia, ele antes, quando foi orar, quando estava chegando a Via Cruz dele, foi orar, e ele conversando com o Pai, ele suava e transpirava sangue. Aí foi onde ele disse que a carne era fraca. Muitas pessoas não entenderam. A carne era fraca para suportar a intenção de vibração de Jesus. E nós a tomamos para defender os nossos erros, para dizer que a carne é fraca para a gente fazer. Na visão de Jesus, a carne era fraca para aguentar aquela pressão. E ele queria dar o testemunho do começo ao fim, como ele fez do nascimento, apresentando para nós a primeira lição da Boa Nova sem dizer nenhuma palavra, chamada humildade. Imagina, Alain, você sendo o rei estelar, ser espírito de primeira grandeza, como você falou aqui no exórdio, e você vai para outro planeta, como você não seria recebido? Vamos tirar um exemplo aqui humano, né? Veio o presidente da República fazer uma visita aqui em Caruaru. A gente sabe que fecha tudo, para tudo, e aquela recepção, não é? E vamos comparar com o nosso divino. Qual foi a recepção dele? Maria, na sua humildade junto com José, não conseguiu quem o albergasse em um quarto para ela dar a luz. A única caridade que eles tiveram foi um coração que, não tendo opção, cedeu a estebaria. Junto dos animais, aquele ser humilde banhou o planeta, fincou e carimbou a sua entrada no planeta físico, a sua encarnação, não reencarnação, nós que nos reencarnamos. Ele encarnou no planeta Terra. E essa primeira lição, trazida pela Boa Nova, foi a humildade. Daí, desde a juventude, foi ensinando a obediência ao Pai lá do céu e aos pais humanos. O que nós estamos sofrendo na nossa sociedade é que a falta de respeito tem banalizado a humanidade. Ninguém respeita mais nada. E hoje tudo é normal, tudo faz parte da evolução. Não. Faz parte do nosso processo ainda pequeno e estreito de entendimento e compreensão e vivência daquilo que nos liga às leis de Deus. Então, nesse processo, desde a juventude, vamos vendo a Boa Nova sendo confeccionada através do respeito aos seus pais, às pessoas, até ele esperar a maioridade, para que ele pudesse
fincar a boa nova nos corações das pessoas. Porque existia o preconceito. Para que você fosse ouvido, você naquela época teria que ter uma certa idade, depois dos 30, porque senão as pessoas não ouviam, nem lhe escutavam. Por isso ele esperou. Não é que ele faltasse competência para ele falar antes, não. Ele esperou, respeitou até isso, o tempo de sair divulgando. E ele começou regimentando corações simples e fincou sua primeira boa nova em um lar, no lar de Pedro, onde o primeiro evangelho da boa nova era sendo revelada. Simples, de uma forma simples, de coisas do cotidiano, que chamava a atenção das criaturas pela necessidade de comer, pela necessidade de amar, pela necessidade de respeitar, pela necessidade de cumprir deveres, que sobrepunha outros deveres. E essas questões eram trazidas para Jesus no Evangelho. E o que era o Evangelho? Uma conversa, onde Jesus procurava aproximar o caminho dos céus. Ele, como se colocava como um bom pastor, procurava conduzir as ovelhas. Eu sou um bom pastor, ele dizia. Mas nem todos conseguiam compreender as suas lições, devido à faixa etária espiritual, e ele usava ferramentas simples para confeccionar as parábolas, facultando aqueles que pudessem refletir, pegando a malícia de um e de outro, e procurava colocar ele em encruzilhada, como é lícito pagar o imposto de César. Isso era uma armadilha, porque eles queriam que Jesus dissesse que não era para pagar, que era um absurdo. Então ia colocar ele contra os romanos, tinha como prendê-lo. Se ele dissesse que era para pagar, ia jogar a população que odiava pagar os impostos. E observava essa malícia, e lançava, e confeccionava a boa nova. Ele não escreveu nenhum livro. Jesus não escreveu nenhum papiro. Ele escrevia no coração das pessoas, nas mentes das pessoas, com o seu olhar. O olhar de Jesus desnudava a alma. Algumas vezes ele nem falava, ele só olhava para a pessoa abaixava a cabeça ou caía nas lágrimas. Ele escrevia com as palavras, com as atitudes. Então as pessoas que tinham essa malícia, ele usava a boa nova e ia confeccionando, dizendo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, chamando o homem a cumprir e respeitar as leis humanas e as leis divinas. Nesse processo, de uma forma simples, nos lares, na dificuldade, quando era chamado para comer em alguma casa, como na casa de Zaqueu ou na casa de outros publicanos que ele foi, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E lá, quando ele abria a boca, iluminava o ambiente. Narra, há 2000 anos atrás, no livro, na obra de Emmanuel, quando o senador Publio Lentulus teve a oportunidade de encontrar com Jesus, porque a sua filha estava acometida pela lepra, estava à beira da morte, e a filha pediu a ele, porque ele chegou para ela e disse: minha filha, pede qualquer coisa em Jerusalém, no mundo, que eu mando uma pessoa ir buscar para te presentear com alguma coisa, pede o que tu queres. Eu quero Jesus. Ele pediu que ele fosse até Jesus, para que ele pudesse curar. E ele, contrafeito, porque tinha prometido,
prometido fazer qualquer coisa, vai em direção. Procura saber mais ou menos onde Jesus estava, e à noite, quando tem uma brecha, se aproxima e narra. E quando ele se aproxima de Jesus, que ele olha, ele cai de joelhos e começa a chorar. Uma força era superior, e ele começa a escutar a voz de Jesus: Senador, Senador, por que me buscaste agora? Sabe, tu tem a oportunidade de mudar, de aproveitar e de evoluir de tal forma, se aproveitar desse momento, ou de esperares dores atrozes para emplacar teu coração ainda orgulhoso e vaidoso. Ele dizia, narrava que chorava uma força estranha, mas deixou que o seu orgulho ainda fosse maior. Escutou todas as orientações e disse: tua filha será curada, mas não por ti, mas por coração da fé da tua esposa e da tua filha, ela será curada. E ele, quando retorna à casa, encontra a filha correndo. Diz: papai, Jesus veio aqui. Ele disse: não pode ser. Deve ser feito de algum remédio. Quantos remédios essa menina tomou? Quantos curandeiros vêm aqui? Quantos cientistas que eu mando manipular o remédio? Deve ser feito de algum remédio. Aquilo que Jesus dissera. E se ele aproveitasse o momento, daquele momento, e aceitasse, tinha tudo para transformar naquela reencarnação, mas ele não aceitou, deixou o orgulho ser mais forte. Perdeu a oportunidade do Evangelho, porque a terapia do Evangelho é a medicina da Boa Nova. A medicina do Evangelho tocar em nós e transformar-nos as nossas imperfeições em virtudes. Aquele que se aproxima do Cristo tem a oportunidade de enxergar melhor, de ouvir melhor. Por isso ele dizia: aquele que tiver olhos de ver, que veja; ouvido de ouvir, que escute, que ouça. Se aproximar de Jesus é se aproximar da Boa Nova. Então esse mestre confeccionou nos corações de cada criatura, primeiro dos seus apóstolos, seguidores, um testemunho do amor, do exemplo, do perdão, da renúncia, da piedade, das virtudes mais possível de nós, criaturas humanas, ainda perceber, porque nós ainda não temos condição de avaliar Jesus, as virtudes que ele tem. Imagina naquela época as virtudes que nos são apresentadas no Evangelho segundo o Espiritismo hoje, que é uma mensagem do Senhor sendo atualizada, porque o Senhor disse: eu vou e não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, o Consolador, que é o Santo Espírito, que ficará convosco até o fim dos dias. E esse Consolador é o advento da doutrina dos Espíritos, que vem nos explicar de onde viemos, para onde vou, quem sou, por que estou aqui, porque eu nasci com imperfeições no meu corpo físico e meu irmão nasceu perfeito. Se eu tenho o mesmo pai e a mesma mãe, se Deus é perfeito e amor, por que Ele vai dar a meu irmão e não vai dar a mim um corpo perfeito? Por quê? A minha casa, o alimento é escasso, e quando eu olho para o vizinho, ele esbanja alimento, até estraga, joga no lixo. Onde estaria essa justiça? Onde estaria a bondade de Deus? Onde estaria a misericórdia do Senhor para explicar tanta anomalia que acontece na nossa vida, interna e externa, na sociedade, as adversidades? Por isso Jesus disse: eu vou enviar um outro Consolador, que fará explicar tudo o que eu disse, fará relembrar. Olha lá, fará relembrar, porque a gente esquecemos. E explicará outras coisas que ele não teve condição de nos dizer, falou por parábola, para que a gente entendesse. Esperar que a ciência evoluísse.
o conhecimento e a cultura atingissem padrões para que a gente pudesse processar e entender o que Jesus queria dizer com as suas mensagens, com a sua boa nova. Daí essa doutrina nasce, a necessidade de revelar ela está lá no livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Pergunta 621, salvo engano. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E a posterior diz, se está na consciência, que precisa ser lembrado? Porque o homem a esqueceram e a ensombraram, ou relegamos ao abandono. E esta boa nova, que é esse conjunto dos Espíritos Consoladores que vem trazer essas revelações, tem a parte moral. E a parte moral é toda embasada nos conjuntos e ações do nosso Mestre Jesus. E analisada à luz dessas revelações novas. Por isso, nós, no mundo que estamos hoje, de tantos atormentos, de tantas perturbações externas e internas, encontrarmos um terapeuta que possa estar conosco 24 horas é impossível fisicamente. Mas o que foi que Jesus disse? Eu não vos deixarei órfãos. Eu apresento um outro Consolador que estará convosco até o fim do tempo. O Evangelho, a Boa Nova. A Boa Nova estará conosco até os fins dos tempos. A Boa Nova está conosco, a um passo das nossas mãos. E a gente relega a Boa Nova apenas a título de conhecimento. Antes de Cristo, depois de Cristo. Conhecimento. O Evangelho agora segundo o Espiritismo. A Bíblia. Nós analisamos apenas a nível de conhecimento. E só conhecimento não basta. Se Jesus trouxesse só o conhecimento, não precisava nele descer, como ele já tinha mandado outros. Ele veio um processo para ensinarmos a gente a vivenciá-lo, alimentar-se dessa boa nova. Então, fazer uma terapia do Evangelho é a gente entender que eu necessito de Deus. A primeira premissa. Meu espírito necessita de um alimento. Vamos lembrar daquela mulher no poço de Jacó? Aquela mulher que estava colocando água para levar para casa, e Jesus disse: mulher, dai-me de beber, que estou com sede. Ela espantou-se porque era um judeu falando com ela, era uma samaritana. E ela diz assim: tu estás me pedindo de beber? Tu, um judeu. Disse: mulher, se tu soubeste quem eu sou, era tu que me pedias água. Ela riu. Como? Que quem está com a caneca que vai puxar aqui sou eu. Se eu sair e deixar, não tem como tu tirar e puxar essa água. Tu não traz nenhuma caneca. Não sei se é esse nome, caneca. Mas... E ela olhou, e ele olhou para ela: mulher, a água que eu te ofereço, essa que tu peço a ti, aquele que a beber, dentro de algumas horas sentirá sede. Mas a água que eu ofereço, aquele que a beber não mais sentirá sede. Que água era essa? O seu Evangelho, a sua boa nova. Porque nessa boa nova é esperança. E ele deu esperança para aquela mulher que sofria tormento na alma.
mulher, onde está o teu marido? Ela ficou confusa. Teve vontade de mentir, mas ela foi sincera. Ficou na dela meio assim. Disse: eu não tenho marido. Disseste bem, que já tiveste 5, e eis que tu estás ainda não é teu marido. E ela se assombrou-se. És o profeta? És o Messias? Ele disse: sim, eu sou. E ele impacta aquela mulher, oferecendo a ela um alimento diferente para aquietar a perturbação que se encontrava na sua mente e no seu coração, concernente aos desprezos que ela sofreu. Porque quem olha isso só vai olhar o lado dela, mas não sabe o que ela sofreu, as torturas que ela passou com esses homens machistas, tornando ela escravas. Jesus, quando olhava, via a alma da criatura, via suas fraquezas, via suas virtudes. Por isso sentia uma necessidade, sentia que aquela criatura precisava de um alimento que preenchesse o seu vazio, que nenhum homem poderia preencher. É esse vazio que o Evangelho preenche, e é esse vazio que Jesus convida e tem convidado nos tempos que estão chegados. Os tempos são chegados, como falou a profecia que nós estamos vendo aí. Na hora da gente escolher o que é que eu quero para mim, eu vou seguir, ser mais um zumbi nas sombras, fazer o que todo mundo faz, que todo mundo está almejando, ou eu ouvir, escutar o que a minha alma necessita, o que meu coração deseja. Porque às vezes a gente está fazendo coisa, participando de coisas na vida social que não está nos alimentando, não alimenta a nossa alma. Nós saímos daquelas relações frustradas, saímos com mal-estar. Não. Por isso as criaturas saem dessas convivências e entram em mais depressões. E não sabe por quê. Está tudo combinando com o que a sociedade diz. As pinturas que recomenda se faz. E cadê a felicidade? Cadê a alegria? Onde está? Cada vez mais o nível de suicídio tem se visto na nossa sociedade. É a falta de Deus. Não é a falta de apenas eu ir para a igreja. É a falta de eu me alimentar da esperança. Me alimentar desse combustível que me faz sair, mexer, procurar caminhos que me deixem em paz, que alcance a paz. Para entender melhor esse processo dessa terapia, até que hora? Para entender melhor essa terapia, que nós não devemos procurar Deus, ou Jesus, ou o seu Evangelho, ou a sua boa nova, só quando a dor chega, que é o que comum acontece, quando os médicos não dão jeito, quando a finança cai, o amor vai embora, o carro quebra e não tem dinheiro. Quando vários fatores na vida vai chegando e a gente não encontra a solução, a gente, ai meu Deus, não me chega. Vamos buscar Deus. Aí a gente narra uma história do livro A Vida Escreve, de Hilário Silva e Chico Xavier, onde o título da história é Apenas por 5 Dias. Essa história é do irmão que ele era dono de uma fábrica na época de 1914, próximo da Primeira Guerra Mundial. Estavam os rumores de guerra, e nisso a fábrica dele tinha produzido muito, estava estocado, mas aqueles rumores, o que acontece no mercado? O pessoal não vai querer comprar roupa, o pessoal só quer estocar comida, aquela coisa, né? Aquele tormento, aquela coisa nas balanças comerciais, sempre existe isso, naquela de compra e venda, que a gente fica meio ansioso, preocupado com o que vai acontecer no futuro, e isso, as contas começaram a chegar. As contas chegando, e ele sem ter o dinheiro para pagar.
Deu um tempo, pediu tempo a um, tempo a outro, aí começou, a dor chegou, foi na igreja, fazia prece. Na igreja, Deus nunca desampara. Era a resposta que ele tem. Quando ele fazia as preces, na intuição dele, dizia que Deus não desampara. Mas só que é uma criatura que às vezes só vai buscar quando a dor chega. Quando a gente vai buscar apenas quando a dor chega, nos falta fortaleza. Seria como, vamos imaginar aqui, a gente passar uma semana só comer um dia, só vai comer daqui no outro domingo. A gente come hoje, só vai comer no outro domingo. Aí a vida nos chama para a gente levantar uma mesa, carregar um negócio dentro de casa, fazer alguma tarefa. A gente vai conseguir? A gente vai estar fraco. Porque a gente só comeu uma vez. É o que as pessoas querem fazer, buscar Deus só quando a barriga pega. Não quer dizer que Deus não vai escutar, porque Deus é bom e é misericordioso. Mas quer dizer que talvez nós não temos resistência para suportar o tempo que vai vir o retorno da mensagem dele. Vai nos encontrar tão fracos que a gente não vai ter resistência moral e vamos sucumbir. É o que acontece com esse dono da fábrica. Quando um ameaça tornar público, fazer protesto público para que ele pagasse, ele se sentia envergonhado, humilhado, né? A pessoa sempre manteve um proceder. Ele não teve dúvida, pegou um revólver, atirou na cabeça, passou 30 anos sofrendo. 30 anos. Seria mais ou menos o tempo de vida que ele teria ainda mais para frente, 30 anos. Depois de resgatado e foi para o hospital, e melhor quando estava bem socorrido, foi permitido ele fazer uma visita aos seus parentes, e ele iniciou pela fábrica onde tudo começou. E ele, quando chega na fábrica, observa o quadro dele grande e bonito, disse: os novos proprietários, acho que me fez homenagem por eu ser o fundador, né? Mantém minha foto aqui. Que bom, a empresa grande está maior. Graças a Deus eu comecei, veio outros e continuaram. Ele ficou feliz por isso. E quando ele entra no escritório da presidência, encontra seus parentes, filhos, netos. E um deles disse: se papai tivesse esperado 5 dias, depois de 5 dias, depois do seu velório, depois de 5 dias, a resposta de Deus veio. Nós tínhamos o estoque cheio de tecidos que confeccionava a roupa do exército. O exército comprou tudinho para fazer. A dívida dele era de 800 contos. Ele conseguiu apurar 4.000 contos. Daria para pagar e sobrar. E a gente vê que às vezes, por faltar em nós um alimento diário, uma proposta que a gente possa fazer a terapia, a medicina do Evangelho para nós nos fortalecer, às vezes a gente fica despreparado até pela misericórdia divina quando chega até nós. Porque o seu pedido era justo, mas tem um tempo. Esse tempo é para testar a gente. Nem todo mundo pede agora e recebe da mesma hora. Tem soluções que só vai chegar com dias, semanas, meses, outros anos. E outros só em outras reencarnações. Porque a dor é a nossa cura. Às vezes a dor e o sofrimento é a nossa cura e libertação espiritual. Mas se nós tivermos o Evangelho, a boa nova, a gente vai sentir consolo. A gente vai ter esperança. E a gente não vai complicar a nossa vida como o nosso irmão fez. Complicou. A gente vai ter avisos, como essa outra história, que é do livro de Humberto de Campos, Pontos e Contos. O Evangelho avisa. Esse aí era um irmão que estava no seu sofá, pensando com a mão na cabeça, ele fazendo reflexões, que houvera feito um pedido a ele de um confrade para ajudar uma casa que estava perigando, já fechando as portas, uma casa que ajudava muita gente, mas estava precisando de reforma, e a ajuda seria uns 200 contos de réis. E ele era muito rico. Ele estava até examinando: minha conta tá bancária, tal, mas eu não sou besta. Eu não já fiz a minha parte? Ele conversando para consigo assim mesmo. Ele dissera: eu sou espírita, mas não sou besta. Eu já mandei alguns materiais, eu consegui assim, mandei um saquinho de cimento, já fiz a minha parte. E ele ficou argumentando de si para consigo mesmo, perante a sua consciência. Só que quem busca ler o Evangelho, que quem já foi tocado por Evangelho, a consciência está um pouco mais limpa.
e ela nos acusa. A consciência dizia: mas rapaz, tu não tem, vai fazer falta para tu? Porque esses 200 contos para ele era uma ninharia. Para muitos podia ser muito dinheiro, mas para ele que tinha muito dinheiro, não era nada. Mas ele, na dúvida, disse: eu ouvi dizer que o Evangelho responde tudo. Ele pegou, abriu o Evangelho, e quando caiu, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Será que é para mim mesmo essa mensagem? Aí isso pode ser errado. Aí abriu de novo a mensagem e caiu a mensagem para ele. Se eu me recordo aqui, a última ele disse assim, a última vez que ele leu, foi 3 vezes, a segunda me fugiu aqui agora, mas a terceira, quando ele abriu, caiu assim: ainda essa noite virei buscar a tua alma. Caiu do Evangelho naquela parte do rico, né? Quem não conhece essa passagem, era um rico que o seu celeiro estava muito cheio, ele derrubou o celeiro e construiu outros maiores e encheu muito e não doou nada a ninguém, entupiu lá e de noite disse: alma, regala-te, goza, tem vários anos de previdência. Aí a voz disse: ainda esta noite buscarei salvo. Para quem ficará o que tu amontoaste? Então, quando ele abriu o Evangelho, caiu essa parte de novo: para quem ficará que tu amontoaste? No mesmo instante ele fechou o Evangelho, pegou o chapéu, chegou e disse: vou conversar com meus amigos, ver o que é que eu posso ajudar. Então é por aí a gente está vendo quanto o Evangelho ele nos ajudou. A gente comparando essas duas histórias que a gente falou, que foi buscar sonador, a resposta de Jesus foi dada, só que encontrou ele aflito, ele não teve tempo para esperar. A resposta ia vir, só que faltava uma bagagem de fé, porque às vezes a gente passa a prova para testar a nossa fé. Ele foi testado e a fé dele não foi. O outro já tinha um contato com o Espiritismo, mas ainda era apegado muito aos bens. Mas ouviu dessa terapêutica do Evangelho que nos avisa, que nos orienta, e impediu a ele de perder a oportunidade de crescer. Ele escutou a advertência e disse: eu vou ajudar, mesmo no empurrão. Nós somos às vezes esse carro velho que às vezes só pega no empurrão. Se deixar a gente à vontade, é tudo bom na nossa vida, a gente não vai buscar o Evangelho, não. Outra história rapidinho. Os apóstolos de Jesus foram conversar com o mestre. Disse: mestre, é de Humberto de Campos também essa história, eu não me recordo muito. Mestre, não seria melhor a gente curar todo mundo logo? E depois a gente ia apresentar a boa nova, você ia pregar a boa nova para eles. Aí cada um começou a dar: é melhor porque as pessoas chegam aqui com fome, outro com dor, outro aperreado. Aí não vai dar atenção ao Senhor. Aí Jesus disse: isso não vai dar muito certo, não. Mas cada um começou a falar, ele disse que ia usar o exemplo da experiência. Pois está certo, a partir de 5 horas da manhã, quem chegar, a gente vai aplicando um passo tudinho, vai curando tudinho. E quando for depois do pôr do sol, a gente chama para fazer o Evangelho, certo? Aí começou, foi curando para cá, os apóstolos tudo curando, ele curando. Aí quando Jesus disse a hora da boa nova, aí Pedro, o menino, começou a chamar: o mestre vai fazer a boa nova. Aí cada um com uma desculpa: eu não posso porque meus filhos estão lá, é porque eu preciso fazer, tem um problema que eu tenho que cuidar, farei. Cada um com uma desculpa. Terminou Jesus com os apóstolos, todo mundo foi embora, salvo um ou outro que ficaram. E Jesus traça a moral, dizendo que às vezes a criatura precisa daquela dor no momento, porque se não tiver ela, a pessoa não vai buscar. Se tudo na nossa vida for bom, a maioria das pessoas que chegam nas casas religiosas é por dor e sofrimento, vazios existenciais. Se tudo fosse bom, ninguém ia buscar Deus. Então é aquele momento terapêutico que ele vai dosando o Evangelho, a esperança, e vai alimentando a consciência, porque ele disse: eu não vim curar o corpo, vim curar o espírito. Então o Evangelho vem com essa proposta
de curar a nossa alma. Não é o corpo, não. Mas Jesus não curou, curou para tentar despertar a alma. Mas ele não curava todo mundo. Lembra da piscina de Betesda? Na piscina lá tem uma lenda que quando borbulhava, o primeiro que tocasse na piscina se curava. E quando ela borbulhava, era coxo, aleijado, leproso, pulava lá. Eis que um irmão que estava lá, paralítico, triste, Jesus, quem tu queres? Eu queria ser curado. Mas quem é que vai me ajudar em vez de se ajudar e correr para a água? Eu não posso. Quem é que vai me pegar? Tu queres ser curado? Jesus olhou no olho dele. Aquilo que eu disse, o olhar de Jesus penetrava a alma. Quando ele olhou, disse, quero. Tu acreditas que eu posso te curar? O olhar de Jesus era um magnetismo tão grande que ele não conhecia aquele homem. Disse, eu não acredito. Pega teu leito, levanta e anda. E levantou, andou e seguiu. Vai dar teu testemunho. Agora fica a pergunta: e por que ele não curou todos que estavam ali? Aí a gente vai aprender na boa nova do Consolador. Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. A lei de causa e efeito. Nem todo mundo merece ser curado. E nem todo mundo está em condição de ser curado. Porque a doença é a sua própria cura. A doença é para mexer, para a pessoa buscar um remédio. Imagina a gente quando está com a dor de barriga, o que é que a gente faz? Ele vai logo. Se for criança, vai buscar a mãe, né? É a mãe, né? Mãe. Né? Aí a mãe vai ter que buscar um remédio, um médico, não é assim? Então a dor para a gente buscar. Bendita dor. Mas não quer dizer que nós sejamos masoquistas, gostemos do sofrimento e que a doutrina espírita invoca que a gente só chega nesse preâmbulo. Não. Ela é consoladora, a dizer, seja qual for o nosso problema, existe solução. Existe solução. Basta que a gente se penetre e deixe mergulhar por esse alimento espiritual. Ah, Josiano, e como fazer essa terapêutica? Nós recomendamos lá na nossa casa, como tratamento, a leitura do Evangelho todos os dias. Chega lá, fazer o atendimento fraterno, vai fazer o tratamento. Qual é o remédio? Eu digo logo, se você fosse no médico, ele ia avaliar e ia passar o remédio, né? O remédio tá, esse aqui é o remédio, estou lhe dando, o Evangelho. Ah, obrigado. Agora tem que ler todo dia. Pelo menos à noite antes de dormir, você leia pelo menos um item. Faça uma prece, abra o acaso, você vai ter resposta. O Evangelho vai revelar a você coisas que aconteceram no dia. Quando você imaginar, vai estar lá quando você abrir. Vai cair. Ó homens, por que lamentais as vossas calamidades? Às vezes a pessoa passou o dia todo se lamentando do chefe, do patrão, das coisas, e quando chegou aqui teve a resposta do seu Evangelho. Numa simples leitura. Aí a gente pega no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Allan Kardec perguntou: qual o meio mais prático de um homem evoluir? Conhece a ti mesmo. Um antigo da vossa sociedade já me dizia: conhece a ti mesmo. E ele disse assim: isso a gente entende, mas como fazer esse procedimento? Aí Santo Agostinho responde: fazer como eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites passava em revista o que tinha feito de bom e o que tinha feito de errado, o que deixei de fazer. E procurava, dentro daquilo que eu estava percebendo, fazer a mudança, me entregar no Papai do Céu, com as minhas palavras que eu estou traduzindo aqui, entregar ao Papai do Céu aquilo que eu não tenho força, pedir força a Ele, para eu fazer essa corrigenda. E aí, junto com isso, você tem esse alimento. Se você abre o seu Evangelho, vai fazer uma leitura, algo vai lhe tocar. Você entra em prece e começa: Senhor, me ajuda para eu conseguir mudar esse comportamento. Me liberta desses sentimentos, que você abriu, cai lá o ódio. E você está agarrado o dia todinho pensando no triste ou na triste, que não saiu da sua cabeça. E você, quando abriu o Evangelho, caiu, perdão das ofensas. Aí você vai mergulhar no seu coração e abrir o coração e a alma para falar com Deus, para que você possa se alimentar. Isso é fortaleza. Isso é um tratamento espiritual. Não é, como é que se chama? Ritual.
Não é porque que você lê todo dia o ritual que você não vai acontecer. Vai ter o corpo fechado, como falam algumas religiões. Eu leio meu evangelho todo dia, nada me pega. É ignorância sua. Não é o ato de você ler. Ele é o começo. Para as pessoas que não têm o hábito de ler, só o hábito de ler vai ser o seu primeiro desafio. Olha, tem pessoas que te recomendam essa terapia do evangelho. O que acontece? Olha só, Josiana, quando eu começo a ler, mas eu abro tanta boca, me dá tanto sono. Olha, sabe que não, no segundo parágrafo eu estou assim, eu não me levanto, já estou no final, mas não sei como foi que eu li, não entendi nada, porque eu baixei a cabeça, disse, beba água, levanta e começa de novo. A pergunta que eu faço, você era um bom leitor, gosta de ler? Não gosto de ler. Isso é porque a pessoa não era leitor. Isso é normal. Se você nunca gostava de ler, você vai ter um desafio, quando você vai achar chato. Então o seu primeiro desafio é você se tornar um leitor. Depois que você se tornar um leitor, você começa a se alimentar das frases da Boa Nova que vai tocar o seu coração. Se você está lendo, nenhuma palavra te tocou porque você não penetrou com ela, não foi com o alimento da alma, com o olhar do Espírito. Você foi com o olhar do corpo físico. O olhar do corpo espírito é isso aqui, ó. Perdoai para que Deus os perdoe. É engraçado, eu falei disso e abriu aqui, ó. Então, eu estou olhando aqui. Agora, se eu faço com o olhar da alma, o que é que acontece? Automaticamente eu vou lembrar daquelas pessoas que eu guardo mágoa. Estou me alimentando daqui, estou buscando força em Deus. Jesus, me ajuda. Entregue esses corações em tuas mãos. Abençoa-os, que eles sigam o caminho deles, que eles sejam felizes. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a levantar um escudo. E que seja o que for negativo, tanto de encarnado como desencarnado, porque a gente só culpa o obsessor, né? Os obsessores, mas a gente é que convida os obsessores pela sintonia a estar perto de nós. Por isso a terapia do Evangelho é a medicina do Evangelho. Você quando começa a ler todo dia, isso a gente pede para que leia ao acaso durante a noite e no dia de tratamento lê no mínimo meia hora a 1 hora para ficar junto conosco naquela mesma sintonia. E pedimos para a pessoa, quando tiver tempo, começar a ler do começo até o fim para entender. Como é que eu digo que sou cristão? Você é cristão? Sou. E eu não me alimento de nada da medicina dele. Como é que se alimentar? Eu tenho que ingerir, colocar para dentro aquilo que ele mostrou para nós. Se eu deixo ela lá aberta, como muitas pessoas deixam na casa lá, a Bíblia lá aberta, o salmo na parede, não está adiantando de nada. Você tem que se alimentar, fazer como Jesus fazia, escrevia no coração, e você tem que pegar esse alimento e alimentar o seu coração. Para que quando sair da sua boca, revelar a luz. O que é que diz Jesus? Não é o que entra que torna a gente imune, mas o que sai torna a pessoa imune. Mas para isso, a gente tem que, o que vai sair é uma coisa que entrou. Não é lógico? Se eu inspirei o ar, aí eu vou soltar. Estou liberando o que entrou. Se eu inspiro apenas tóxico, droga, o que é que vai sair? Só coisa vinda de mim. Se eu me alimento só assistindo coisa que não presta, matou, morreu, é negócio de vício, só estou preso às coisas de vício, o que é que vai sair pela minha boca? Só coisa de vício. Como é que eu quero dizer sou cristão se eu não me alimento de nada no meu dia a dia de Jesus? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Você tem se alimentado? Eu leio. Tem se alimentado? Nós temos que buscar esse compromisso conosco mesmo, de alimentar a nossa alma. E uma vez alimentado, sermos nós instrumento para erguer aos nossos irmãos. Multiplicar, porque esta boa nova chegou com muito sacrifício. Quantas pessoas deram a sua vida para que essa palavra hoje que eu estou falando para vocês aqui chegasse? Quantos morreram? Quantos deram a sua vida? Essa só chegou porque muitas pessoas esqueceram de si para levar a mensagem do Criador. Mas antes, eles se alimentaram da esperança, porque ninguém dá o que não tem. Vamos os primeiros cristãos no circo de Roma, onde os leões se aproximando, mas Maria de Nazaré sopra e sussurra no ouvido daqueles mártires: cantem, cantem. E eles entraram cantando na Alberto de Campos.
que os leões estavam devorando, mas todos eles já estavam sendo socorridos, eles não estavam sentindo. Porque o espírito dele estava em conexão com os bons espíritos. Para isso é o que? Isso é alimento, conexão. E tudo tem que começar do pouco. Para a gente finalizar, vou trazer uma mensagem de André Luiz. E recomendo esse livro. Não ganho merchandising nada aqui, apenas divulgo porque aquilo que é bom a gente tem que divulgar. Esse livro é Viver do Evangelho pelo Espírito André Luiz. Vou fazer aqui, tentar cá, pelo Espírito André Luiz. Ele acompanha item a item do Evangelho. Então aquele que tem dificuldade de interpretar o Evangelho, quando você abrir assim, você vai lá buscar lá. São 2 volumes. Esse é o volume 1 e tem o volume 2. Ele acompanha item a item do Evangelho. Então, eu busquei essa reflexão, uma reflexão dele, para que chama-se Solução Divina. Como a proposta nossa foi a terapêutica do Evangelho, a terapia do Evangelho, ou se pudermos colocar a medicina da Boa Nova, aquele de soluções divinas, ele coloca esse título. Ou seja, nós, seja qual for o nosso tipo de sofrimento, de aflições, de dor, nós encontramos solução divina no Evangelho. Encontramos o medicamento no Evangelho. Por quê? Ele diz aqui, o Evangelho é a solução divina aos problemas do Espírito. Aí ele enfatiza, é farol, ilumina o caminho. É lição, orienta a alma. É bússola, indica o rumo. É coragem, afasta a tibieza. É paz, aquieta o coração. É fé, fortalece o ânimo. É bálsamo, alivia o sofrimento. É esperança, afasta a aflição. É chama, acende o amor. É o bem, dignifica a vida. As páginas do Evangelho segundo o Espiritismo constituem um roteiro seguro para a renovação íntima e trazem de volta as lições de Jesus em sua simplicidade original. Nele, Allan Kardec promove o encontro do amor na Boa Nova com a razão na doutrina dos Espíritos. Então fica aqui um convite, não só para nós que aqui estamos, os nossos irmãos que virão, estão na internet, que virão depois da palestra, a gente, seja qual for o nosso problema, encontrarmos um medicamento na Boa Nova de Jesus, através do seu Evangelho, buscando essa terapia, buscando esse psicoterapeuta que pode estar ao nosso lado 24 horas por dia. É o único que eu conheço. Você pode ter 1000 planos de saúde, mas na hora às vezes você sente a dificuldade para você conseguir pagar 1000. Esse aqui não falta. Estará sempre com você, desde que nós estejamos com Ele. Muita paz a todos, muita felicidade de estar aqui, Alain, né, trocando essas energias junto. E deixo aqui mais uma vez um abraço fraterno de todos que fazem a Aliança Espírita de Casco Moinho. Muita paz para todos, muito obrigado. Muito bem, meus queridos irmãos. Obrigado, Jesus. Até agradece ao nosso irmão por estar aqui conosco, né, trazendo essa mensagem tão bela, né? A gente veja como é bonito, né? É tão bom a gente ver, cada um traz o seu olhar sobre o assunto, e a gente vê que Jesus é mesmo inesgotável, né? Cada um que vai ali aprende e traz assim, o seu modo de enxergar, o ensino desse mestre tão querido. Então, fiquei muito satisfeito. Eu me emocionei um pouquinho ali em alguns momentos, né? O olho suou um pouquinho, principalmente com o Emmanuel se encontrou, no caso, Emmanuel, na época, Públio Lento, é muito bonita essa história. E nosso irmão trouxe aí de uma maneira muito boa, muitos exemplos, assim, que tocam a gente, né? Então, que possamos aprender com o nosso mestre e usar essa terapia que nosso irmão falou. Então, leve também nosso abraço, tá certo? Para todos que fazem lá a
Aliança Espírita, Irmã de Castro, Meimei. No sinal, Meimei e Maria Dolores são muito ligadas, né? Há vários livros que Chico publicou com poemas das duas, poemas e histórias, né? Que elas têm essa vertente de contar história e fazer poemas lindíssimos, né? Então, são muito ligados também. Então, tem uma ligação também das nossas casas, né? Alguns avisos, tá? Após aqui a prece final, a gente vai aplicar o passe. Quem quiser tomar o passe é só aguardar quem vai chamar. Quem quiser colocar os nomes seus ou dos seus parentes e amigos para a vibração que acontece nas quartas-feiras, o livro está lá fora. Qualquer coisa, pede uma orientação em nosso irmão Tarcísio, que ele explica como fazer aí, colocar os nomes, tá certo? Um outro aviso é que no sábado que vem, dia 18, teremos aqui a entrega dos enxovais de mais 2 gestantes que são atendidos pelo projeto Aninhando Mães, que é um projeto da casa, né? Então, quem quiser participar, venha. A gente se confraterniza, faz uma homenagem a essas mães, né? A ideia é passar para elas o quão importante é esse papel da maternidade, né? Lógico, de uma forma muito singela, porque a realidade delas é muito dura. Mas a gente vai tentando passar para elas um pouquinho o quanto é importante o papel delas, o quanto elas contribuem com Deus e com Jesus, para essas crianças que estão chegando. Tem esse nosso papel, além de dar um enxoval, né, que faz diferença. Muitas delas, às vezes, não tem nem sequer uma meinha, né, para a criança. São bastante carentes mesmo. Então, estaremos aqui às 4h30, 16h30 do próximo sábado, dia 18. Quem quiser participar, está convidado. E a gente faz um lanchinho também, que o espírita gosta de fazer um lanchinho. Estou tudo rindo porque é verdade, né? Quem não gosta, né? Quem é que não gosta de um lanchinho? Muito bem. Na semana que vem, como a gente já avisou, teremos nossa irmã Cláudia Miranda, que vai trazer o tema É Chegada a Hora do Desencarne. Não para a gente, para a gente vai demorar muito ainda, viu, gente? Não se preocupe não. Então vamos fazer nossa prece final. Eu vou pedir, então, deixa eu ver aqui, o nosso irmão Ayrton, que, por favor, venha fazer a prece de encerramento. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Jesus, Mestre querido, Pai de infinito amor e misericórdia, nos abençoa e nos ajuda a compreender e a aplicar o Teu Evangelho e o Teu ensinamento. Que Deus e a espiritualidade amiga nos ilumine, nos ajude a compreender os nossos defeitos, as nossas falhas e também aquilo que fazemos de bom, para seguirmos melhorando, consertando aquilo que necessita ser consertado em nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. E sendo assim, meus irmãos, damos por finalizada essa primeira parte dos nossos trabalhos. Muita paz para todos.